É primitiva e traidora. Ela é própria de uma dada fase do desenvolvimento e não das fases sucessivas, mais elevadas. Hoje, é preciso aprender a conhecer a felicidade superior que está na criação. Muda, desta sorte, a atual concepção da vida. Assim como o conceito de materialismo, uma vez tido por definitivo, perdeu todo o valor no seu velho significado sensório, assim muda o conceito de trabalho. Este, no nosso mundo de hoje, é condenação, exige, por isto, um salário. Daí as maiores lutas do nosso tempo, daí capitalismo e comunismo, guerras e destruições. O trabalho é condenação e sempre maior condenação, porque o temos privado do espírito animador cujo sopro é alegria. A máquina, a indústria, a organização e a cobiça levam ao cálculo do dinheiro e do tempo, ao horário e à escravização. A descida na matéria sufoca na limitação, que é seu elemento, a elevação no espírito da liberdade, fora da limitação. A involução humana reduziu o trabalho, que é o mais alegre recurso do ser, a uma condenação oprimente conquanto, realizando e nos desenvolvendo, está entre os mais ativos instrumentos de evolução, isto é, de libertação para a felicidade. Nessa opressora miséria assim se transformou o que acima tínhamos chamado de livre e alegre ato da criação no qual o homem, não só se realiza e se desenvolve, como, também, é chamado a colaborar no funcionamento orgânico do universo e operar, à semelhança de Deus, imitando na sua perene ação criadora. A evolução é a lei de vida e o mundo deverá percorrê-la, como teve de a percorrer quem escreve. Chegar-se-á, com a ascensão, a uma grande transformação de valores. Deve-se logo compreender que o bem-estar material é muito, por si só não basta para dar felicidade. Na vida há necessidade de muitas outras coisas que hoje matamos, como a fé, o belo, a poesia, a paz interior, o amor elevado, a esperança. E o mundo de hoje cresceu no plano físico, como corpo, urge um paralelo desenvolvimento no espírito, porque é extremamente perigoso que um tão grande corpo fique sem o guia de uma alma adequada, em poder de uma mente tão limitada e primitiva. É, exatamente, a hipertrofia técnica e científica que exige, para equilibrar-se, um proporcional desenvolvimento espiritual que assuma a direção, sem o que tudo ameaça acabar em desastre. A ditadura da ciência materialista e da sua psicologia é uma fase superada e o mundo, desesperadamente, invoca uma sistematização diversa, espiritual e moral. Entre tantas revoluções que o homem moderno deseja, há também aquela contra a asfixia espiritual, contra a nivelação numa animalidade universal, contra o embrutecimento geral, próprio do capitalismo comum do comunismo, nos problemas do ventre. Bem outras revoluções hão de realizar-se, não para a conquista dos bens materiais, mas dos bens espirituais, continente inexplorado de riquezas infindáveis, lugar ao sol também este, sol da mente e do coração, de que o homem tem extrema necessidade. É preciso rebelar-se contra a imersão na massa nivelada, opondo seus gostos podres das maiorias. A verdadeira revolução far-se-á chegando a compreender os valores de substância, substituindo-os, na própria vida, aos de superfície e de forma, da abastança ou do sucesso, hoje tão em moda. Preciso é conquistar uma potência superior de domínio espiritual e lançá-la à face do mundo como um desafio. Potência de uma riqueza que não é a do dinheiro ou do poder. Riqueza que permite ter piedade dos ricos e dos poderosos. Deve-se contrapor à riqueza econômica, hoje supremo ideal, à riqueza da inteligência e do coração, que hoje falta. É preciso mostrar tanto aos ricos do capitalismo, como aos pobres do comunismo, a sua vacuidade espiritual, que os iguala, os mesmos homens em luta no mesmo terreno, com os mesmos fins egoístas e os mesmos instintos de avidez. É preciso ser os pioneiros de um ideal diverso, de destaque e de libertação, para subtrair-se à obsessão econômica que é o tormento moderno,
Preciso é ensinar a desfazer as falsas miragens dos prazeres oferecidos por traição pela nossa chamada civilização, a rebelar-se contra a prostituição e o sufocamento do espírito, que ela nos quer impor. É necessário enriquecer-se bem diversamente da maneira como hoje se anseia. É preciso saber colocar-se nesse terreno utilitário tão diverso e compreender-lhe as vantagens superiores. É preciso ensinar a gozar em planos mais altos, a sermos possuidores de alegrias mais refinadas e gratuitas que provêm do íntimo e não do exterior. É preciso alijar o peso do trabalho pena para amar o trabalho função e missão, que não é fadiga para uma paga, mas livre e espontânea realização. É preciso conquistar a riqueza da tranquilidade e a riqueza do tempo, hoje perdidas, especialmente pelos ricos. Não tenho tempo e a frase moderna, é a sua pobreza. E não há obras de beneficência que permitam doar essa mercadoria, ajudando em sua miséria esses desgraçados pobres de tempo. Essa carência de tempo é uma vingança da matéria que escolhemos como padrão, enquanto o espírito se mantém fora do tempo. Somente no alto há liberdade, que se deve conquistar elevando-se e não roubando a outros escravos seus grilhões de ricos. A grande luta social odierna se reduz a esse desejo intenso de roubar esses grilhões, isto é, derrubar aos ricos o tormento imposto pelo medo de perder os próprios bens, pela paixão de aumentá-los, pela necessidade de conservá-los. O mundo atual anseia por essa prisão dourada, que segura e enquadra em seus muros e da qual, depois, é tão difícil e penoso sair. No entanto, também ali dentro se está roído pelo tédio e pela saciedade de tudo, roído pela fome do espírito privado de alimento. Pouco dinheiro valoriza tudo, quanto mais as alegrias são moderadas, tanto mais são prelibadas. Muito dinheiro desvaloriza tudo, alegrias abundantes e repetidas terminam em náusea. Sabe as compensações, justas vinganças da vida. A atual máquina social funciona, em grande parte, pela força. Precisamos ser os pioneiros de um ideal diverso, de amor, convicção e colaboração. Só assim será possível alcançar a ordem necessária, subtraindo-se ao peso da coação. Cada forma de poder, hoje, é mais ou menos uma forma de coação contra a precedente, somente para se impor, a autoridade, mais que uma função social a serviço da coletividade. É uma vantagem pessoal a serviço de quem a conquistou. O egoísmo que foi até ontem um elemento útil e necessário para as conquistas materiais e é que estas têm sido devidas, como é o progresso humano, hoje aquele egoísmo, quando a vida humana entra na fase social orgânica, torna-se um elemento antivital, porque é antissocial, sendo destrutivo e inaceitável na nova coletividade. Hoje, que a técnica tanto progrediu, a caridade se encontra em pleno retrocesso. O progresso não consiste, como hoje se crê e se quer, em uma vã multiplicação de necessidades a que, depois, se ofereça satisfação. Isto, assim, redunda numa custosa escravidão da qual é necessário pagar, logo após, o custo com trabalho forçado. O atual desenvolvimento dos valores mais baixos não é progresso, mas atraso. Não é vitória, mas derrota, que o mundo está pagando caro. Qual o uso que o homem sabe fazer hoje dos melhoramentos econômicos? E se não sabe empregar no bem, mas só no mal, então não é melhor para ele a pobreza. Quando o homem, com a ciência, a máquina e a justiça social, chegar ao bem-estar material, que uso dele saberá fazer com sua psicologia? Certo é que se não for educado a tempo, não fará mais do que multiplicar e estender a sua atividade abusiva. E se a finalidade da vida é bem outra, o alcance desse tão desejado bem-estar não pode representar, para a humanidade como a de hoje, um dos maiores perigos. Este é um quadro sumário das condições do nosso tempo. A finalidade destes livros é demonstrar com a razão. O escopo da vida do autor é demonstrar, com exemplo, a realidade, a utilidade de uma vida superior, no espírito,
mais rica e mais feliz. Se, depois disto, outros quiserem compreender com a sua razão e proceder com o seu exemplo, então a ideia de uma nova civilização não será mais utopia. Já foi afirmado que estes livros não representam nada de novo e que não são mais do que repetições de coisas que já foram ditas. Certamente, não pretendemos oferecer descobertas no sentido moderno, particular e analítico, como invenção técnica e utilitária, como solução de casos isolados. Se isto acontecer, não o será mais que incidentalmente, como consequência da realização fundamental, que é bem outra. Esta é o antípoda da atual forma mentis humana, e tende, não ao resultado utilitário, no particular, mas à síntese, à orientação, a uma utilidade de conjunto, a uma nova compreensão da organicidade da vida. A descoberta, mas em sentido diverso do corriqueiro, e é aquela da onipresença de uma lei que tudo guia. A novidade consiste em que, embora essas verdades sejam repetidas muitas vezes, isto se faz mecanicamente, por tradição, por quem não as vive, e que por isso, embora se repita desse modo, não as vivifica, mas as mata. Dizendo-as e repetindo-as, assim, por hábito e sem senti-las, chega-se ao resultado de torná-las fastidiosas, falsas, inaplicáveis. Entretanto, são aqui ditas por quem as faz viver também em quem as escuta, em vez de serem ditas por quem não as vive, por isso, as faz morrer em quem as ouve. Esta é a novidade e a descoberta que tentamos fazer. Elas consistem em superar aquela mentira que, enfim, tem invadido toda a nossa vida. Há, aqui, mais uma coisa nova, e é o método de comando e de governo. Aqui saímos fora do plano humano e de seus sistemas tradicionais. Trata-se, portanto, não mais das habituais revoluções de forma, mas de uma revolução de substância. Hoje a sociedade, em geral, é regida por emersão, com o sistema representativo ou totalitário de um chefe que trabalha, antes de tudo, para ser. Outro sim é regida por um grupo de homens que se coligam em torno dele por força de seus próprios interesses, prontos a se desembaraçarem dele tão logo não satisfaça mais aqueles interesses. O princípio do comando hoje é, no fundo, mais ou menos como aquele tradicional da alcateia de lobos ou da associação bélica, em que é aceito um guia porque serve como colaborador, porque a união faz a força e se torna útil na luta. Baseando-se nisto, a lei humana que nasce de tais associações é, naturalmente, fruto de partido e está, por isto, contra quem está fora do grupo. Essa lei, por essa razão, logicamente é fraudada por quem está do lado de fora, quase com um sentido de justa defesa. A novidade, pois, dos princípios aqui expostos, consiste num método todo diverso. O indivíduo se põe sozinho em face da lei do ser e deve fazer a sua descoberta chegando a senti-la como atividade própria em tudo à sua volta. A sociedade não vem a ser regida por nenhum chefe físico e muito menos por suas leis, que temos visto o que são, e tampouco pela força de que ele dispõe. Em face da lei, que tudo sabe e tudo pode, esses menores poderes humanos não conservam mais do que um valor relativo e subordinado. Se o espírito de grupo subsiste, ele é baseado nas afinidades, com finalidade orgânica de colaboração criadora, segundo as normas da lei, sem interesses materiais para defender, sem fins utilitários que excluam os que estão fora do grupo. Não se baseando na coação, a força não serve mais, mas somente a convicção. A liberdade que antes havia somente para quem comandava, agora é de quantos são capazes de compreendê-la. Ninguém pense em fraudar a lei. Aqui o chefe não tem corpo, mas é uma lei onipotente e onipresente situada no imponderável que, portanto, não se pode liquidar quando mais não serva, não se pode coagir ou fraudar, porque ela é a alma das coisas e também o rebelde é formado por ela. Não se pode matar esse chefe por revoluções ou por atentados. Não precisa ele de polícia porque é imaterial e indestrutível,
É o próprio princípio da vida. A polícia desse governo é a perfeita porque em face desse chefe-lei, cada um deve responder e pagar pessoalmente, se tem violado as suas normas. Essa é uma responsabilidade da qual não é possível eximir-se. O indivíduo, ainda que agindo em coletividade, se acha sempre só e despido diante da lei, sem poder descartar-se de nenhum modo das suas ações. Cada um, sem hierarquia, está sempre em contato direto com o chefe-lei que nele sempre funciona. Aqui, o proselitismo com o fim de engrossar a fila, e, com isto, a força do próprio poder contra os contrários não tem sentido, porque os seres não se podem unir, senão fraternizando-se para o bem de todos. Esse bem, qualquer que seja a sua forma humana, que aparecerá como coisa secundária, será o verdadeiro governo do homem evoluído do futuro. Concluamos. Dissemos que a ideia dominante desta terceira trilogia, que aqui se inicia, é sublimação. Temo-la aqui projetada em relação à maturação do autor, ao desenvolvimento da exposição e ao do destino do mundo. Sob este aspecto tríplice continuaremos o seu desenvolvimento no presente volume. Esta sublimação que o autor viveu e que tenta exprimir nesta terceira trilogia, está, pela fatalidade da hora histórica, segundo a intuição que tem, para ser projetada no destino do mundo. É uma sublimação da vida que entra em uma de suas mais altas fases de evolução e que arrasta primeiramente os mais sensíveis. É o ingresso do homem em um novo plano de vida, o plano evangélico do reino de Deus, e a aproximação da nova civilização do espírito. Este é o significado da sublimação no campo social. Este é o coroamento desta obra, como da vida do autor. Ter compreendido a hora histórica, explicar o seu significado e a sublimação, lendo os seus traços escritos nas leis da vida, viver essa sublimação e projetá-la nos outros, fazendo-os participar da maravilhosa nova realidade alcançada, oferecer, assim, gratuitamente, uma contribuição para o advento da nova civilização do espírito, realizar essa sublimação no próprio destino, como no do mundo. Eis a significação de toda esta obra em volumes, eis o cumprimento do destino do autor, a realização da sua missão. 1. A verdade. Não. Nada é verdade. Com este brado de desespero, abre-se este volume. O ideal, que dos escritos precedentes perseguimos até aqui, é uma ilusão. A verdade sonhada é utopia, as nobres afirmações são falsas e, já que não correspondem, por nada, à realidade da vida, constituem uma traição. O leitor foi enganado. É preciso ter a coragem de confessá-lo e mudar de rota a tempo. Os fatos desmentem em cheio as conclusões destiladas pelos trabalhosos raciocínios. Esses fatos se repetem a cada passo, em cotidiana evidência, que não é o bem, mas o mal que vence e domina em nosso mundo, que o mais forte e o mais astuto é que triunfa e não o mais justo, e quem crê de outro modo é um nécio que sonha e pagará caro o seu sonho, porque será subjugado e eliminado. Mas é preciso ser cego para não ver que a realidade biológica zomba de todos os ideais e de todos os idealistas, para não compreender que, enquanto estes últimos intentam construir com palavras as suas belas teorias, a vida os circunda e assalta com os fatos para os esmagar e suprimir. Mas quem é que não sabe que enquanto eles sonham bondade e justiça, na prática a realidade biológica premia com alegrias imediatas o mais ousado e egoísta que, livre dos liames do dever, sabe procurá-las com todos os meios. Mas o próprio instinto da vida, que fala e se revela na mulher, naquele momento decisivo para a seleção e para a raça, da escolha sexual, ri-se do homem honesto e sábio, escravo do dever, aplaudindo o audacioso para o qual tudo se faz lícito quando demonstre saber vencer. Isto prova que a vida marcha para a bestialidade e não para a espiritualidade. Mas que evolução! Na terra que pensar em não se deixar subjugar. E quem esquece, morre. A vida nos quer fortes, audazes, egoístas,
sem escrúpulos, sem moral, e pune como fracos os que não são. O ideal biológico terrestre, que a mulher adora e o homem respeita, é o delinquente, naturalmente aquele astuto, esperto, que vence, não aquele que perde. Hoje caiu também a medieval tentativa da cavalaria, que procurava disciplinar e nobilitar o furto e o assassínio. Aqueles que saibam perpetrá-los legalmente, e com êxito, são admirados, dando prova de engenho. Estes são os valores da vida real. Os outros, aqueles tão declamados do espírito, são falsos. De fato, na prática, quem neles crê, quem os usa, são usados como uma bela mentira com a qual os astutos, que são aqueles que mais valem, sabem cobrir o seu jogo para sua vantagem e para dano dos que neles acreditem. Mas que ideal! Enquanto sonhas bondade e justiça, o próximo te espia e estuda como te possa despedaçar e, apenas te distraias da luta para seguir o ideal, salta sobre ti para acabar contigo. O mundo não está sob um controle moral de sabedoria, mas sob um controle brutal de força. O Evangelho se apresenta inerme. E quem hoje pode tomar a sério quem está sem armas? A vida é de ferro e quem não é forte deve perecer. É inútil querer dar-nos a entender outras verdades. Esta é a única verdadeira. As outras são astúcias para esconder a luta pela vida, são uma das tantas armas sutis para subjugar e vencer os ingênuos e os fracos. A realidade é que o indivíduo quer egoisticamente viver e crescer, que a fêmea é prêmio ao esforço do macho que a quer possuir para gozá-la e multiplicar-se, que as alegrias da vida se exaurem na terra e que só aqui hão de ser procuradas, que as superações, as evasões, os céus são utopias para loucos, que o homem são se lança pelo mundo contra todos para robustecer-se na luta e colher, com qualquer meio, todas as alegrias que quer. Não importa se o herói é um semeador de carnificinas, basta que vença. Não importa quantos venham a ser prejudicados por ele. A grandeza humana consiste justamente em saber pisar nos outros e elevar-se sobre as ruínas. Ela deve ser fabricada sobre o sangue. Oh! A ingenuidade de proceder por persuasão e por fé em um mundo onde não existem senão vencedores e vencidos. Para o forte, tudo. Para o honesto não restam senão belas e estéreis palavras que lhe são jogadas pelo filantropo por compaixão simulada, extremo insulto da hipocrisia humana. Assim é que o justo é defendido com belas palavras por todos os paladinos do bem, que se regozijam do seu ato magnânimo, distribuído gratuitamente. Isto chega a dar-lhes ótima aparência, não oferece perigo, porque quem o recebe não sabe e não se pode defender, e enfim, fornece-lhes a ilusão de ter feito alguma coisa em desagravo da própria consciência. Como renunciar a tantas vantagens? Florescem, assim, os teóricos do amor fraterno e os idealismos confortantes que hipotecam o futuro e o outro lado da vida em que acham, para os outros, compensação para a derrota e a escravidão terrena de que, no entanto, se aproveitam e gozam. Para melhor e mais longamente aproveitar-se deles, adormecem-se as vítimas com o narcótico do ideal. Assim, os bons são preciosos, porque mais desfrutáveis, os sinceros são preferidos e amados porque, com astúcia, são enganados, tornando-se úteis e poupados à fadiga da luta. A exploração do honesto organiza-se então como uma indústria. Este homem é procurado, a caça ao simplório, querer-se criá-lo em uma cultura intensiva se a própria exploração não tivesse, ao contrário, a tendência de eliminá-lo, chegar-se a curá-lo e a protegê-lo como se faz com os animais domésticos, para melhor utilizá-lo. Desse modo é que se formam as religiões e as respectivas castas sacerdotais. Dessa maneira se formam o Estado, os governos e respectivos grupos dominantes, bem como o poder, a autoridade, as instituições, as leis, tudo. E todas essas coisas para dominar, sempre expensas de alguém, um ente mais fraco a ser dominado.
Cada um desses grupos tem o seu tipo modelo e outros tantos campeões que se exploram, tornando-os estandartes e tudo isto para manter e multiplicar o tipo do simplório que acredita neles, e, assim, obedece e serve. Mas o povo rebanho começa a despertar e a inquirir das razões mais verdadeiras que lhe impunham obediência, que não aquelas que até hoje bastaram para dominar, e os dominadores não as sabem dar. Novas astúcias eles terão que estudar para que não se descubra o seu jogo. Outro significado não pode ter o pregar honestidade e bondade num mundo no qual o esmagamento ao próximo é prova de valor e a culpa do furto não é atribuída ao ladrão que é considerado esperto, mas ao imbecil que se deixa roubar. Com iluminar e melhorar. A ignorância deve ser mantida nos outros, a fim de que se possa explorá-la. Qual sanear o mal de tanta algazarra humana? É preciso pisar os outros e triunfar, embora semeando lágrimas e sangue. Que importa? Tudo isto é para os outros. A vida nos quer vencedores, isto é, heróis da destruição, mestres da esperteza. Mas certo é que a bondade é útil na terra e por isso tanto a proclamam e inculcam, justamente porque desarma, domestica e serviliza, e, inculcando-a, melhor se comanda. E de outro modo, para que serviria? Diante do caminho tortuoso das mentiras humanas, não é bela a pura simplicidade dessas palavras? Assim é a vida. Cada um há de trazer a sua máscara de mentira. O vencido mais que o vencedor. Este, quando triunfa, joga e mostra-se a admiração de todos como o belo campeão que a luta pela seleção criou. Mas o vencido nunca joga. Sob a máscara o seu rosto está em chagas. Na terra, ai dos vencidos e ai deles se exibem. A máscara lhes é imposta, a dor é uma derrota e deve pudicamente ser escondida. A dor não é conhecida como um instrumento de redenção, isto é, como uma força e uma glória, não. Ela é uma derrota. Aí, pois, de quem a descobre? O vizinho a gozo está pronto para dela aproveitar-se. Se percebe que és um vencido, salta-te logo ao pescoço. A verdadeira face, quanto mais chagada está e sangrenta, tanto mais há de ser cuidadosamente coberta com sorrisos floridos. Quantas máscaras macabras andam assim desconsoladas pelo mundo? A dor que não pode expandir-se escava sempre mais por dentro. Tudo isto para o triunfo do tipo biológico do vencedor, para fazê-lo grande, para que a vida seja sua, toda sua e de nenhum outro. Mas sabe ela sobre quais ruínas avança esse macho triunfador? Parece que nada lhe importa mais do que ele. Os vencidos sofrem e morrem, eles não pesam na balança. A grande aventura da vida está aberta para todos. Se tantos não conseguem vencer, pior para eles. Se ao menos morressem. Ao contrário, a luta pela vida, ao lado de poucos selecionados, a quantos não deixa quase como mortos, estropiados fisicamente e, ainda mais, moralmente. É que nem no vencido a vida quer morrer, e a tudo se adapta e deforma-se até monstruosidade e, assim estropiada, continua, seja mesmo na sombra, a traição, por despeito, nutrindo-se de ódio e de veneno, mas continua, subterrânea e em espasmos, para vingar-se um dia, quem sabe quando, do vencedor. Assim a vida oculta a reação por séculos, adiando-a por gerações à espera da desforra. Assim o impulso do mal fixa-se no sangue e nos corações e torna-se instinto, um automatismo do subconsciente. Tudo grava-se em nós e a nós retorna, até que os longínquos descendentes do vencedor sejam um dia esganados pelos descendentes do vencido. Na realidade, não se chega, assim, à seleção do melhor, mas a uma multiplicação de adaptados, de mutilados, de feridos, de malvados, de monstros. O resultado não é um número de selecionados, mas de estropiados na luta. E o vencedor mesmo não é o mais forte, porém o mais astuto e traidor. A vida, pois, segue para o mal e não para o bem. Abala-se o edifício da evolução. Essa luta não e, então,
instrumento de seleção, mas um atentado à vida, um esforço para subjugá-la, deformá-la, pelo que ela se dirige para o pior, em vez de para o melhor. Os poucos vencedores triunfam enquanto há uma multidão de vencidos que os sustém no alto, de cuja derrota eles se fazem grandes. O herói é sempre, mais ou menos, um carrasco, cada alegria extorquida de um desgraçado, que paga o seu quinhão por conhecê-lo, é um carro triunfal que avança por cima de todos os outros que ficam abatidos ao longo de um caminho de dores. A luta não representa mais que um assalto das forças negativas da vida, aquela própria frequentemente fica submissa, representa a sua negação culminante na morte. A vida assim decai e não se eleva. Isto prova como todo ideal de ascensão humana seja falso e absurdo. Evolução. E quem paga o seu custo? Onde está, na economia da vida, a compensação para um esforço similar? Longínquo e hipotético. O problema da evolução é um problema de energia. Quando, para o dever e a virtude, nos impomos limites, sacrifícios e obrigações, onde e como achamos compensação. A vida não se lança para tentativas de novas criações senão quando há margem de superabundância de energias e de meios. E deveríamos arriscar um capital biológico precioso e duramente conseguido em semelhantes aventuras com o risco de tudo perder? Evoluir a mais ousada experiência da vida, na qual se investem e se arriscam todos os capitais acumulados com o perigo de estragá-los, e depois sabemos que, para quem estiver assim enfraquecido, não há piedade. Se perdermos a força, única defesa nossa, a vida nos pune sem perguntar se aquela força gastamos por um ideal. Não. A luta para viver é um trabalho mais que suficiente para tudo absorver, sem que haja necessidade de acrescentar-se-lhe mais. Não há margem de energia supérflua para isto, e nos raros casos em que possa haver, nós preferimos aproveitá-la para gozar, mais do que para evoluir. O sábio se recusa a lançar-se nas aventuras da evolução. Porque se há de encontrar fadiga para o que constitui uma incógnita. Nenhum homem até agora experimentou o futuro e o que está fora da experiência não merece crédito. A vida é prudente e a sua prudência ensina a não conceder antecipações de confiança. Quem garante que o seu resultado vale a fadiga que custa? A dura experiência ensinou ao homem a desconfiança. Ele não possui reservas e recursos que possa dissipar em especulações espirituais. É melhor não tentar o ignoto. Tudo em torno não é senão mistério que pode conter infinitos perigos. É melhor não sair das velhas sendas que, embora pequenas, são conhecidas e seguras. Melhor é desinteressar-se das grandes coisas, tanto se sabe que não são feitas para um homem comum, que não está preparada, nem encaminhado para elas. Esta, embora seja a psicologia do evoluído que se fecha no seu egoísmo, é a única que oferece segurança. Mas, que liberdade! O homem está adaptado e é apto para esta vida terrena que é a sua, com suas alegrias e dores e outra coisa não quer. Para que voar quando não se sabe voar, quando tentá-lo é perigoso e para tanto não se tem nenhum desejo? O involuído não sabe o que fazer do paraíso dos místicos, das glórias do herói, dos triunfos do gênio. Essas ascensões vertiginosas perturbariam a sua consciência. Ele sabe contentar-se com alegrias bem menores, seguras e ao alcance de sua mão, sem necessidade de grandes fadigas. Ele diz: há um limite para o conhecimento e a conquista. Respeitemos o limite, não nos arrisquemos. Não dissipemos em pompas e grandezas de super-homens, contentemo-nos, permaneçamos no certo, nunca antecipemos nada por simples confiança. Não são belas estas palavras cheias de bom senso? Que evoluídos e super-homens! Loucuras! A humanidade é feita de almas pequenas, míopes, fracas, apegadas a coisas pequenas. Cada um tem o que lhe basta para o seu pequeno drama da vida, da sua dor a suportar, do seu problema a resolver, do seu destino a cumprir.
Ninguém sente a necessidade de trazer para casa o supernormal, o mistério, os enfados e os perigos das ascensões espirituais. Está fora de propósito propor um esforço evolutivo, um aumento de fadiga, o peso dos ideais, do dever, da virtude. Para evoluir é preciso sofrer e já se sofre demais. Qual sofrer? A vida, ao contrário, quer gozar. Por que se deveria ir contra isto, que é o seu instinto fundamental? Quando a vida alcançou os seus fins, ela se recusa a tentar novos caminhos e a cumprir novos esforços. O normal está satisfeito no seu mundo, acha nele tudo o que deseja e não faz caso de evolução. Aliás, que faria ele num mundo sábio, no qual fosse eliminada a sua principal ocupação de subjugar na luta próximo para submetê-lo, no que encontra a sua alegria? Que faria ele num mundo melhor, não sabendo fazer nada melhor? A sua miséria e baixeza, as rivalidades dos atritos já se tornaram ingredientes naturais da sua vida, fazem parte do equilíbrio desta. Certas resistências estúpidas lhe são necessárias. A libertação alteraria aquela certa ordem que de qualquer modo se formou entre as forças da sua existência no seu plano. Muitas vezes houve pobres que, tirados da miséria a que estavam habituados, se sucumbiram por isso. Demais, para evoluir há de se ter tanta vontade, audácia, tenacidade, esforço, inteligência. E quem dá ao homem tudo isto? Mas como pretender que estes escritos incendiários possam sacudir o animal humano que, por hábito milenário, está curvado na terra onde está o seu pasto? É natural que ele não compreenda e jogue para longe essas fastidiosas questões e torne a olhar para a terra onde estão todas as suas alegrias das quais não pretende abrir mão. O mundo do evoluído é para ele superconcebível, que não lhe desperta nenhuma ressonância, nenhum desejo. É inútil mostrar a um jumento os quadros de Rafael. Estes não lhe dizem respeito, estão fora da sua órbita e ele voltaria para a sua cocheira. E para ressurgir no espírito, coisa longínqua e incompreensível, teria o homem de enfrentar a consumação do corpo até a morte, daquele corpo que para ele é toda a vida. Loucuras. Mas quando o evoluído pretende escapar da dor, escapará de verdade? Como escapará se a sua vida é a mais espinhosa, se é toda feita de renúncias e de dores? Que vida é sua, se baseia na destruição de tudo o que é humano? Começa-se não com um abrandamento, mas com um redobrado peso de sacrifício. A dor fica, aumenta até, a evasão é um sonho, ninguém foge. Começa-se mal e a coisa ameaça acabar pior. Como se pode pretender que gente de bom senso siga semelhante caminho? É natural que ninguém pense assim. As ilusões da terra podem ser ilusões, mas também o são as do céu e então tudo dá na mesma e uma coisa vale a outra. O evoluído diz que vence. Mas vence verdadeiramente. A vitória vem depois da morte, no mistério, em um mundo muito problemático. E se, ao contrário, ele perde? Quem controla tudo e nos assegura algo? Quem nos indeniza dos danos? Que lástima então haver-se sacrificado por nada. Ao menos quem gozou, gozou e está com quanto seja pouco, ninguém lhe pode tirar, seja o que for que depois aconteça no futuro. É tão intrincado o problema da vida. Nada há de seguro. Tem razão então o epicurista em arrancar os maiores prazeres que possa desta vida vara. E amarga, em querer gozar logo, haja o que houver depois. Há uma lógica e que lógica na sua filosofia. E, depois, tanto para o evoluído como para o involuído, tudo tende a resolver-se na dor. O gozo será uma alegria roubada, mas dado que outra coisa não é possível obter e que uma felicidade completa e eterna não é alcançável, faz-se o que se pode. Enfim, tudo é ilusão para todos. Se a evolução, em lugar de uma alegria longínqua e hipotética do lado de lá, com uma barreira de dor maior, oferecesse logo uma alegria vizinha e segura, acima de tudo segura e sem aquela barreira, é natural que todos correriam para ela.
Mas essa evolução se opõe à natureza humana e aos seus instintos fundamentais. Lógico é que, assim, seja evitada, pois que não oferece senão fadiga e dor. Dessa mercadoria temos superabundância. Formou-se a natureza humana para ser levada à alegria. Como se pode pretender que vá para uma alegria que, ao menos nos seus primeiros graus, é feita de dor? Esse é um contrassenso inaceitável. É natural que o homem ache que a evolução é extremamente repugnante. Nem é sua culpa se o mundo e ele próprio foram construídos assim. Mas, enfim, somos feitos de estômago. Para que negá-lo? As nossas principais funções são animais, não espirituais. O corpo, se o temos, templo para o gozar, não para atormentá-lo ou sufocá-lo. É verdade que, à força de experimentar com esses meios e nessa linha, um dia nos cansaremos e a humana insatisfação procurará algo além. Mas que importa o amanhã? Somos positivos e atentamos no que é hoje e hoje é assim. Que nos importa se num dia longínquo virá um reino do céu, onde impera o bem? Hoje vivemos no reino da terra, onde impera o mal. Já que aqui estamos e não escolhemos para que vir, devemos aprender a saber viver neste reino do mal. Mas que heroísmo a vez de pretender desses homens que não são mais que ventres ambulantes. A maior parte das pessoas, a parte sã e equilibrada da sociedade, nem cogita desses problemas. Ela é como Deus a fez, carne que vegeta. Às vezes aparece aqui ou ali uma pequena chamazinha de espírito, mas é logo utilizada com bom senso, para fins práticos e utilitários. Sim, há os ideais, mas exatamente porque se tornam utilíssimos para enganar a gente. Quantos não se fazem seus intérpretes e divulgadores com esse fim? É tão lógico isto, tão justificado, em um mundo utilitário como é o nosso. Tudo deve servir para dominar e para tanto os ideais são utilíssimos. Assim, é natural que cada um sustente só aquele ideal com que se pode enaltecer, condenando-se os outros, desde que tudo deve servir para si não para os outros. Também é natural que dos princípios do bem se haja de fazer estrita observância de execução, sobretudo nos outros, que a aplicação da virtude comece sempre neles, para, assim, serem facilmente subjugados. As religiões, dádivas do céu, para guiar os homens para a salvação. Mas nesta baixa atmosfera terrena, se querem sobreviver, também elas tiveram que se adaptar à baixeza humana aqui embaixo, queira-se ou não, é a mistura de todas as coisas. Não é conveniente destruir essa acomodação que é resultado de um trabalho milenário de tantas gerações e que corresponde ao fim, que aliás não é facilmente alcançado, de tornar suportáveis na terra as utopias do céu. Não falemos de tantos espiritualismos, reduzidos hoje a um aristocrático esporte de moda, a um substituto erótico, para distração de salões. Dizeis vós, idealistas, que possuis a verdade e anunciais ao mundo. Mas que verdade? Ela é bem diversa nos fatos. O mundo possui uma verdade sua, e bem diversa. Na terra ela é simplíssima, destrói-se quem a contraria e dela discorda. A verdade está em que o vencedor tem razão e quem perde está errado. Possui razão só pelo fato de ter sabido com a força fazer calar o mais fraco. Este não tem mais voz, não pode mais falar, é inútil, enfim, que ele tenha um pensamento próprio. A vida discute, despedaçando, faz calar, estrangulando. Lógica estridente. As proposições do raciocínio constituem outros tantos golpes e se alcançam as conclusões esmagando o antagonista. Método persuasivo. O direito de ditar lei e fazer as normas compete ao vencedor, dele é o direito de fazer a verdade a seu modo e a vantagem de impô-la. A única verdade dominante na Terra é a do vencedor. Não existem verdades absolutas e universais, mas só particulares, relativas aos interesses de quem possui os meios para impô-las, são feitas por ele e para ele. Será esta a lógica da besta,
Mas o vencedor com qualquer meio, aquele que há demonstrado ser o mais forte, é o que verdadeiramente tem razão na vida. Ele representa a verdade. E por quê? Somente porque venceu. A obediência lhe é devida, pertence-lhe de direito. Segundo a lógica animal do plano biológico humano, compete-lhe a fixação dos valores. A vida procura o vencedor e tudo lhe concede porque dela espera tudo. Biologicamente a verdade é a afirmação egoísta do próprio eu. Por que se deve condenar e combater o egoísmo num universo egocêntrico por sua própria natureza, no qual tudo vai ter a Deus? Não é o homem feito à sua imagem e semelhança. Pois bem, na sua pequenez, ele o imita. O homem que, com qualquer meio, triunfar sobre todos, será o herói e virá a ser deificado. Os vencidos beijarão seus pés até a lei da terra. A ele pertence o direito de ter razão e de fazer a verdade, de modo egoísta e exclusivista, Deus da luta e da vitória, intransigente e ciumento como o antigo Deus da Bíblia. Uma vez, também, o Deus único era feito assim. Pois bem, igualmente o homem pode ser feito assim, conforme as mesmas leis. Diante dele a vida prostra-se e adora pelo mesmo princípio único do mais forte. Princípio que na fase evoluída o homem aplicou a si como a Deus, a quem o homem faz a própria imagem e semelhança. Os mais fracos, os vencidos, ficam verdadeiramente persuadidos, nesse mundo, que o mais forte, o vencedor, é o melhor e possa, enfim, representar a verdade. E ainda em nossos tempos, igualmente evoluídos, o vencedor com o poder da imprensa, do rádio e de todos os meios de divulgação do pensamento, tem razão pelo simples fato de ter sabido fazer a coisa e por ter demonstrado, assim, ser o mais forte e o mais esperto. Basta isto para que ele adquira o direito de lançar as ideias que mais lhe convém, não importa que tenham ou não qualquer valor ou significação, e de incutir nas massas as verdades que quer, não importando redundem em proveito ou em malefício. As massas não possuem ideias próprias, não compreendem por si mesmas, nem distinguem qualquer verdade, estão indiferentemente prontas a aceitar tudo, aceitar enquanto debaixo delas haja a do vencedor, a real, aquela que as massas bem compreendem por instinto e pelo que lhe dão razão, aquela que está debaixo de todas as verdades e que as sustenta, isto é, o fato de que aquela é a voz do mais forte, daquele que venceu. Eis a verdade. Esse é o mundo real, sólido e resistente, e o querer refazê-lo constitui verdadeira loucura. Se está feito assim, é sinal que assim deve ser feito. Uma das provas está em que não se deixa mudar. Não pode dar-nos altruísmo, porque está construído sobre o egoísmo. Paz, porque se baseia na luta. Verdade, porque é feito de mentira. Não peçamos a esse mundo justiça, porque nele reina a força, nem uma economia de justiça, porque nele os bens vão naturalmente às mãos dos maiores ladrões. Como pretender ordem e disciplina se nesse lugar o maior merecimento está em rebelar-se e estar na oposição? Esse poderá ser o reino do mal. Mas onde está o reino do bem? Sim. Consumir-se-á o justo no caminho do dever, não obstante, tudo acabará em destruição. Inútil. Tenta-se o voo para recair na terra. Procuram-se vitórias, libertação. Quer-se sair da prisão da vida e sempre se recai nela. A vida é esta. Inútil debater-se. Além dos seus limites não se pode ir. Ela é tudo para nós. Não se sabe viver senão dela. Idealismos piedosos e ridículos. As grandes verdades não servem para nada. A vida esconde o seu mistério. Ela age sem falar, sem nos dar explicações. Quando quer, fere como quer, sem nos dizer o porquê. É inútil pensar, não se subtrai nada. O pensamento é uma doença do espírito, o psiquismo do evoluído é uma hipertrofia patológica, um desequilíbrio. É preciso matar o espírito, suprimir o olho da consciência que nos enfada com as exigências morais e investiga tantos males humanos,
tão só para assim torná-los mais sensíveis, sem, porém, saber oferecer remédio. É inútil pretender poder e saber intervir num mundo de leis fatais. Tem razão a nossa civilização que tende a nos estupidificar com a mecanização da vida e a nos barbarizar completamente, cientificamente, com todos os meios da técnica e da razão. O pensamento desenvolve-se para acabar providencialmente suicida. A inteligência superior que nos conduz para fora da realidade terrestre não só não serve, mas é um perigo para a vida. É preciso vencer no plano material onde está toda a vida. Vencer de maneira mais elevada não tem sentido, é inútil para quem deve viver na Terra. Importa resolver primeiramente os nossos problemas imediatos e depois os do universo, que estão longe. Este deve estar em função nossa e não nós em função dele. Melhor, pois, em não pensar, não revelar, não descobrir. Tanto assim é que os resultados da ciência não servem senão para destruir. Melhor é gozar. Tudo o que existe vale tão só enquanto serve ao nosso prazer. As grandes coisas do espírito estão afastadas, as pequenas da terra estão perto. Na prática, estas são as maiores, porque estão vizinhas. E preciso nutrir-se, viver e gozar. Há tantos meios para gozar e olvidar. Quando tu, que queres subir, tiveres gasto todas as tuas energias pelo ideal e ficares abatido na terra, o ideal abandonar-te-á, a vida rir-se-á de ti, como é natural para com os vencidos, e esmagar-te-á. Besta és e a besta torna a terra. O brado da tua alma é vão. A vida escarnece das tuas explosões. E na luta entre a besta e o anjo, pode acontecer que, em vez de o anjo matar a besta mate o anjo. Era tempo de abandonar os sonhos e de não enganar mais o leitor com utopias. Era tempo de dizer esta verdade, mais verdadeira, que além das palavras está nos fatos. As religiões, a cultura, a política, toda a atividade material e espiritual, individual e social, tudo é uma mentira, um pretexto, um modo de camuflar a luta pela vida em procura do único fim, o próprio bem-estar. Todas essas coisas são astúcias para mascarar com um jogo simulado o jogo verdadeiro. E os ideais fazem parte do jogo. Forma-se assim um consenso universal no desejo de nos dar a entender, sem qualquer êxito. Uma consenso na mentira, em vantagem própria que daí deriva, está formado e isto basta para constituir a base de tantas instituições. Assim, a autoridade e poder que, em teoria, deveriam ser função e missão, na realidade não são senão meios de exploração. Não se explicaria de outro modo como as posições de comando são tão cobiçadas e se travam em tão ásperas lutas para conquistá-las. Isto não se faz, por certo, por amor ao próximo. É assim que a autoridade e poder muitas vezes são parasitários, não obstante aqueles que os detêm procurarem dar a entender serem úteis, protetores e produtores insubstituíveis, justamente porque só assim podem, aparentando função e missão, justificar suas posições. Se depois os ocupantes do poder caem, fica-se deveras surpreendido pela verificação de que as coisas prosseguem igualmente mesmo depois de desaparecidos os tidos como insubstituíveis. Assim se prega a fé, honestidade, ordem, confiança, sacrifício, altruísmo, porque são úteis para o domínio. O ideal verdadeiro é o rebanho a mugir, rebanho passivo que se comanda com menor esforço. O próximo não é um irmão, mas um inimigo. O próximo que mais se ama é o mais imbecil, é aquele que é mais facilmente vencido. Qual fraternidade e amor! A vida é rivalidade desapredada. Para alcançarmos um posto devemos tirá-lo do vizinho. Ao menos confessamo-lo, não mentimos, temos a coragem de jogar com cartas descobertas. Se Deus existe, Ele está no céu, por certo que não está na terra. A sua ordem, harmonia e bondade não estão aqui embaixo, Ele está longe de nós e nós dele. É preciso saber viver sem Ele. Chamais-nos de involuídos.
Pois bem, este é o nosso orgulho. Somos feras, mas fortes e audazes como as feras. É com a força que o homem conquistou o mundo e não com a piedade. Seremos demônios, mas também é grande a nossa força e belo este nosso poder selvagem. Esta é a vida do nosso nível e como tal a aceitamos. E, com alegria, pomos o calcanhar sobre a cabeça do idealista que, traído por seus sonhos, cai na terra desfalecido. Temos esse direito, porque no nosso mundo onde vive, ele é um vencido. Esta é a verdade. Hoje estamos na época da liquidação dos idealistas, liquidação dos que creem em qualquer coisa que não seja o próprio desapiedado egoísmo. É inútil ser forte no espírito. Quem é fraco no plano animal na terra onde está a vida, há de ser esmagado e suprimido. A destruição material, pela guerra, nada é comparável à destruição maior, que é a das almas. Se há loucos que seguem em sentido contrário, pior para eles, tão logo estejam cansados, acabaremos com eles. Quem pretende sair dos limites assinalados biologicamente, do ataque e da defesa para sua vantagem, para se gravar, então, com o peso inútil do ideal, biologicamente passivo, luxo inadmissível, vai contra a vida e justo é que esta o elimine. A verdade destas afirmações é evidente, muito mais do que as elevadas construções dos volumes precedentes. Muitos leitores regozijar-se-ão agora ao verificar o arrependimento do autor. E irão dizer, finalmente compreendeu também e lhe ter errado não é um espetáculo comum de um autor, réu confesso, reconhecer o seu erro. E assim, tudo caiu de chofre, do grande sonho nada resta. A realidade da vida retomou as rédeas e fez valer os seus direitos, nivelou e devorou a superconstrução tentada foi uma ilusão, uma mentira. Enfim, a loucura não é grande culpa. A ilusão lubrifica a vida, a terra é lugar de traições. O homem pode encontrar-se em 4 posições, a de vencedor que acredita vencer, do desgraçado que se perde, do imbecil que se contenta, do evoluído que se sacrifica. Pois bem, cada posição se resolve igualmente em uma traição. Também o autor foi traído, é natural. Mas, Descartes, desceu do céu e compreendeu uma realidade que antes lhe escapava, sobre a qual ele hoje baseia a sua novíssima concepção da vida. 2. A personalidade oscilante e a visão de outras verdades. Qual é a significação do capítulo precedente? Que é que aconteceu? Arrependimento, evolução, contradição. Será outro o autor que fala. Que significa no lógico desenvolvimento construtivo resultante dos volumes precedentes. É Satã diversa a voz destruidora, que lembra Nietzsche parecida com a do mal. Ela exprime uma mentalidade que se encontra nos antípodas daquela dos escritos anteriores, uma psicologia não de quem se eleva, mas do homem que se encerra no seu egoísmo e tudo encara em posição egocêntrica. Como, depois de tanto caminhar, encontramos aqui, aceita e levada a primeiro plano, como verdade, a filosofia do involuído. Observemos o fenômeno. Não podemos, por ora, demorar-nos na refutação das observações precedentes. Somente o leitor superficial pode vir a ser persuadido. Basta aprofundar um pouco a questão, para obter pontos de vista e soluções diversas e mais satisfatórias. Essas são dadas a cada passo nos volumes precedentes, dos quais este é a continuação. O problema que agora se nos defronta é o de explicar como o autor possa ter possuído, seja mesmo naquele breve tempo, uma verdade tão diversa da sua habitual, como lhe puderam parecer verdadeiras por um pouco as vias da descida, em vez daquelas da ascensão, em que geralmente se move. Assim, é bom esclarecê-lo. As páginas do capítulo precedente não constituem ficção literária, mas foram verdadeiramente sentidas como verdade, por quem aqui escreve. Devo também explicar que falo de mim mesmo na terceira pessoa, pois que me separo completamente do meu caso, que observo, destacando de mim e tornando independente,
como se o fenômeno se passasse com outra pessoa. Para compreendê-lo me é necessário saber mudar a posição psicológica, observando as coisas sob diversos pontos de vista. Agora o problema está em conhecer como uma mesma